Olá, meu nome é Júlio. Por meio desse vídeo, vou apresentar meu projeto de iniciação científica com o tema Estudo de crescimento de grafeno por evaporação de moléculas orgânicas utilizando dinâmica molecular, coordenado pelo professor Matheus, do DEFIS. O desenvolvimento e aplicações de métodos e tecnologias em nanociência, com o intuito de caracterizar as propriedades eletrônicas e mecânicas de novos materiais, vem se tornando cada vez mais importantes no atual cenário dos nanodispositivos. O grafeno possui o cristal mais fino existente com estrutura hexagonal plana. Este nanomaterial possui excelentes propriedades físicas, químicas e mecânicas, que o tornam um dos materiais mais resistentes do mundo. O método de deposição química de vapor, CVD, consiste basicamente na quebra das ligações das moléculas, como o coroneno, submetida a altas temperaturas, de modo que os átomos provenientes do gás sejam depositados sobre um substrato metálico, a fim de obter a síntese de grafeno em larga escala. Nesse método, diversos parâmetros como a temperatura, tipos de gases precursores, tipo de substrato e a pressão podem influenciar no crescimento do grafeno. Nesse sentido, é importante utilizar a simulação computacional para o design de materiais e também diminuir o tempo de síntese, otimizando rotas experimentais de novos materiais. O objetivo geral do nosso projeto é o estudo de como a molécula orgânica coroneno pode ser utilizada para o estudo de crescimento de grafeno por deposição química em fase de vapor, depositado em um substrato de níquel na superfície 111. Utilizamos cálculos de dinâmica molecular para analisar as propriedades dessa molécula e a formação do grafeno no substrato. E através da dinâmica molecular, observamos o funcionamento e como variam suas propriedades em função do tempo e da temperatura. Realizamos nossos cálculos utilizando o programa LAMMPS, que é um simulador atômico que utiliza um código de dinâmica molecular clássico. O programa realiza a integração das equações de movimento newtonianas e pode ser aplicado a um número significativo de átomos e moléculas. As simulações foram todas conduzidas com o Ensemble NVT, juntamente com o programa LAMMPS, utilizando condições periódicas de contorno. Iniciamos nossos cálculos descrevendo o comportamento da molécula coroneno. Determinamos também a função de distribuição radial, conhecida como G de R, que define a probabilidade de encontrar uma partícula a uma determinada distância especificada radialmente. Para descrever o processo de crescimento de grafeno, utilizando a fase de vapor da molécula coroneno, usamos um potencial do tipo reax, baseado na implementação de carbono, hidrogênio e níquel. Por fim, foi realizado um estudo da temperatura de deposição da molécula, onde foi possível determinar para qual temperatura é possível encontrar o melhor crescimento de grafeno. Durante a dinâmica, os átomos de níquel foram mantidos fixos. Construímos um slab de níquel na superfície 111, com dimensões de aproximadamente 30 por 30 angstroms, contendo 504 átomos de níquel de 3 camadas, para representar o substrato catalisador, conforme mostrado na figura 1. Um total de 13 moléculas foi utilizado para representar o gás do coroneno. Ao todo, as moléculas representam 312 átomos de carbonos e 156 átomos de hidrogênios, formando uma caixa com as moléculas distribuídas aleatoriamente. Nos primeiros resultados obtidos, podemos observar a evolução do crescimento de grafeno com a variação de tempo, usando a temperatura de 3000 kelvins. Podemos observar o desenvolvimento da simulação dinâmica e o crescimento do grafeno. À medida em que aumentamos a temperatura, formaram estruturas mais contínuas de redes de carbono. Inicialmente, a 1700 kelvins, não foi possível observar o crescimento de grafeno. Realizando o teste a 2500 kelvins, as redes começaram a se juntar, mas não por completo. Em 2800 kelvins, já conseguimos observar o crescimento do grafeno, porém em baixa escala. Por fim, a 3000 kelvins, conseguimos observar o crescimento do grafeno em maior quantidade e velocidade. Para realizar uma análise mais quantitativa do crescimento de grafeno a partir do coroneno, calculamos a G de R para diferentes temperaturas.
A geometria inicial apresentada mostra que há picos característicos no sistema que caracterizam a molécula de coronel. Os picos em rosa são do níquel, que por estarem congelados não altera com a temperatura e nem com o tempo. A GDR muda bastante quando a dinâmica evolui para diferentes temperaturas. Podemos observar que entre 2500 kelvins e 3500 kelvins é possível notar o surgimento de um novo pico. Esses picos surgem devido à quebra de ligações de carbono e hidrogênio na molécula e o surgimento das ligações de hidrogênio. Vamos lá, então. Foi possível analisar a evolução da formação de ligações de hidrogênio com formação de moléculas de H2 e manutenção dos picos das ligações de carbono. Utilizando dinâmica molecular, estudamos a deposição química em fase de vapor. Conseguimos identificar a faixa de temperatura em que se inicia a quebra das ligações de carbono e hidrogênio, favorecendo o crescimento de grafeno no substrato de níquel. Caracterizamos o processo de crescimento através da análise da GDR, onde foi possível analisar a evolução das formações das ligações do tipo HH, com formação de moléculas de H2 e manutenção dos picos das ligações de carbono. Por fim, gostaria de agradecer ao FOP, à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e ao coordenador do projeto, professor Matheus, pela oportunidade de participar desse projeto. Também gostaria de agradecer à CNPq pela bolsa de iniciação, ao INCT e à FAPEMIG pelo suporte financeiro.